Então abra por gentileza sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 12 até o verso 18. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida e uma espécie de trilho para a ministração de hoje. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O apóstolo João descreve uma visão do Cristo glorioso, ressuscitado, aquele que Paulo em Colossenses diz: em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Onde Jesus esteve no nosso meio, viveu os dias do seu ministério terreno, ele o fez na condição de homem. Os milagres que ele operava, um homem ungido pelo Espírito Santo. Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando aos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não diz que ele fez o que fez porque era Deus, mas porque foi ungido, porque Deus era com ele. Digo isso porque o Jesus com quem o apóstolo João conviveu, caminhou junto, comeu, riu, né? Aquele Jesus em quem ele encostava a cabeça no seu peito, aparece agora, e a manifestação da sua glória é completamente diferente de tudo aquilo que João tinha experimentado. Ele diz: seus olhos eram como chama de fogo, o rosto brilhava como o sol. Mas nessa manifestação do Cristo glorificado, há um detalhe que eu quero explorar aqui. E a Escritura diz: a voz era como o som de muitas águas. Você pode repetir isso comigo? Diga: a voz era como o som de muitas águas. E essa declaração sobre a voz de Jesus, ela sustenta, mais uma vez, a divindade de Cristo, né? No Antigo Testamento, essas afirmações eram feitas em relação à voz de Deus, o Pai. Por exemplo, Ezequiel 1:24, né, falando a respeito da visão que o profeta tem dos querubins, e diz: quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ele vai falar do ruído das asas dos querubins, mas diz: como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um som de tumulto como o tropel de um exército. Em Ezequiel 43:2, a Bíblia diz: eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Em Jeremias 51:16, a Bíblia, falando de Deus, diz: quando ele faz soar sua voz, logo há tumulto de águas no céu. A palavra traduzida tumulto significa rugido, né? Ou seja, o tempo todo, quando a Bíblia fala da voz de Deus com muitas águas, é uma referência ao barulho, não meramente à quantidade. Por exemplo, você pode estar no meio do oceano, muita água em volta, mas está tudo calmo e tranquilo. Ou você pode se aproximar da praia, o lugar onde as ondas quebram, e ali você vai ter muito mais barulho, e quanto mais forte forem as ondas, maior será o barulho. A mesma coisa, você pode estar no meio de uma grande represa, muita água volta e tudo quieto. Mas se você se aproxima das quedas, das cataratas, né? Ou mesmo quando a represa abre lá os seus vertedouros, você vai perceber que há barulho, né? Quando você está numa garoa, você mal percebe o barulho que isso faz, mas quando começa a chover muito, pesado, como a gente diz, nós vamos ter barulho. A ênfase é justamente no barulho. Na verdade, a expressão "a voz era como o som de muitas águas" é muito mais uma tentativa de interpretação, o som, do que tradução, né? Porque no original repete: a voz era como voz de muitas águas, porque a mesma palavra que eles usavam para falar da voz de alguém era barulho, né? Quase como se a gente falasse: aquele é o barulho do fulano, esse é o barulho de Beltrano, porque eles reconheciam a pessoa pelo timbre do barulho da fala. Então isso é usado, e é exatamente o tópico que eu quero explorar aqui em um sentido muito específico. Deus quer, por meio da sua voz,
fazer barulho na minha e na sua vida. Um barulho que encubra outros ruídos. Um barulho que encubra outras vozes. Em 1 Coríntios 14:10, a Bíblia diz: há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. Mas Deus quer, na minha e na sua vida, falar mais alto. Então o significado dessa expressão voz de muitas águas tem muito a ver com essa questão de um barulho, né? O barulho que encobre. Eu me lembro que há 30 e poucos anos atrás, na minha primeira visita a Foz do Iguaçu, eu fiquei impressionado quando eu fui conhecer as cataratas do Iguaçu. Eu lembro que era uma época de cheia, tinha chovido muito, né? O rio Iguaçu estava muito, realmente cheio, assim, transbordante, e aquele barulho, a gente ia chegando perto do parque, já dava para ouvir aquele barulho de longe, né? Tive o privilégio de fazer um passeio pelo outro lado, tive o privilégio de uma vez, né, ganhar um presente de uma pessoa lá, que me fez andar de helicóptero e chegar bem perto das cataratas. Uma vez chegamos de barco. Cada vez você tem uma perspectiva de um ângulo, de um lugar diferente, de um barulho, né, que talvez não é exatamente a perspectiva que você teve da outra vez, mas algo impressionante. Eu tive o privilégio de estar mais de uma vez em Niagara Falls, lá na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. São talvez Foz do Iguaçu e Niagara consideradas as maiores quedas d'água do mundo, e é muito barulho. Alguns anos atrás eu gravei um vídeo de 12 minutos, um sub-12, resumindo a mensagem Voz de Muitas Águas. E nós fizemos isso lá no Parque Nacional do Iguaçu, né? Eu consegui chegar no lugar mais próximo possível da catarata, onde dá para ter acesso. Conseguimos uma permissão do parque para fazer a gravação, para o uso de imagem. Quando terminou o vídeo de apenas 12 minutos, eu estava rouco. Por quê? Porque por causa do barulho atrás de mim, eu tinha que falar gritado. Ainda que eu estivesse com o microfone na frente, o barulho, né, bloqueado pelo meu corpo, eu precisava falar alto, porque havia concorrência. Isso foi algo que Deus começou a usar para me fazer entender uma visão muito específica. A palavra de Deus precisa falar mais alto na minha e na sua vida. Eu queria que rapidamente, para falar de uma aplicação prática, se abrisse comigo em Atos, no capítulo 19. Nós temos um cenário de avivamento em Éfeso, como talvez não é descrito em nenhum outro lugar onde o Evangelho chegou, desde os primórdios. Não importa quando ele estava sendo pregado dentro dos tempos da nação de Israel ou fora para os gentios, o impacto que a palavra de Deus produziu na cidade de Éfeso foi fora do comum. A igreja de Éfeso na antiguidade chegou a ter mais de 20 mil membros. Foi pastoreada por pessoas como Paulo, Timóteo e até mesmo o apóstolo João, né? O impacto que o Evangelho produziu foi tão significativo em Éfeso, que a Bíblia diz que a partir de lá toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. E um registro está lá em Atos 19, de 18 a 20, que diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, traduzindo desse modo, né, dessa maneira, assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A gente não vê o registro em nenhuma outra cidade as pessoas virem a público confessar os seus pecados, suas práticas. Eles queriam deixar claro sua renúncia, o divórcio espiritual da vida e das práticas antigas, e fizeram uma fogueira pública queimando os livros de magia. A Bíblia diz que a conta chegou a 50 mil denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho. Em média, o trabalhador da antiguidade ganhava 25, 26 denários por mês. 300 denários era o valor de um ano integral de salário. Então faça você a conta, 50 mil denários. Pensa na fogueira cara. Mas ninguém estava preocupado com quanto o livro tinha custado. A preocupação é quanto isso nos custou espiritualmente, nós vamos romper. Eles entraram num lugar de profundo arrependimento, porque a palavra de Deus fez muito barulho na vida deles. Agora, o que significa a palavra de Deus? Crescer e prevalecer. A palavra traduzida crescer fala literalmente do crescimento. Crescimento que uma planta experimenta, que uma criança experimenta, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus não aumenta no sentido de quantidade. Então muitos acreditam que a expressão crescer significa um número cada vez maior de gente sendo alcançado, que, como eu disse, a igreja se tornou uma das maiores igrejas da antiguidade. Mas particularmente o que é que significa, além de crescer alcançando gente, prevalecer e poderosamente.
não só prevalecer, mas prevalecia poderosamente. Isso significa que ela não só alcançou um grande volume de pessoas, mas que ela fez muito barulho transformador na vida das pessoas. Agora, se Deus não faz acepção de pessoas, nós podemos concluir que isso não é privilégio só dos Efésios. Mas a pergunta é por que não acontecia em outras cidades se Deus deseja o mesmo para todo mundo? Porque esse é o tipo de coisa que não acontece só de forma natural e espontânea. Para que a palavra de Deus cresça e prevaleça na minha e na sua vida, nós precisamos aprender a nos sujeitar a ela. Existe um elemento que eu chamo de interação que nós precisamos aprender a praticar com a palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo que aplica a palavra nas nossas vidas. Aliás, a química dessa ação do Espírito Santo e a palavra junto, eu gosto de dizer que é uma química explosiva. Quando você olha para o livro de Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele está lá com todo o seu poder, unção e glória, mas não está acontecendo nada. Mas quando Deus diz, haja luz, a Bíblia diz, houve luz. A cada palavra liberada por Deus, o Espírito se move sobre a palavra, o poder criativo entra em manifestação. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria por ocasião da anunciação, o Evangelho de Lucas nos mostra que ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo faria tudo sozinho? Não, Maria diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Onde você tem a combinação da ação do Espírito e da palavra é algo extraordinário. Por isso Jesus diz para os judeus dos seus dias, vocês erram, não conhecendo as Escrituras, a palavra e nem o poder de Deus. Quando nós colocamos esses dois elementos, abrindo espaço para que eles operem na nossa vida, nós vamos ter um resultado extraordinário. Então eu quero interpretar essa interação que permite o Espírito Santo trabalhar conosco, usando uma outra alegoria. Nós falamos da água fazendo barulho, mas nós temos um outro elemento importante, que é a proximidade. Se em primeiro lugar, ao explicar o significado da voz de muitas águas, a gente definiu o barulho, em segundo lugar, eu quero te dizer que o barulho que ela vai fazer depende da distância que você se encontra. Então, ainda que eu tenha que ter gravado um vídeo falando mais alto, quase gritado lá em Foz do Iguaçu, você consegue, você olha os turistas, eles conseguem conversar. Você vai perceber que a gente está falando meio gritado com quem está em volta, se tiver muito perto da água e se o rio estiver muito cheio, o volume da água estiver muito alto. Mas ainda dá para conversar. Mas há 30 anos atrás, pouco antes de eu pregar essa mensagem pela primeira vez, Deus me deu uma experiência, para que eu pudesse fazer tanto a comparação como o contraste. Nós tínhamos realizado um evento, um acampamento dos nossos jovens da igreja, e quando o evento terminou no domingo, na hora do almoço. A gente tinha o culto na época só no domingo à noite. Então depois do almoço os ônibus já começaram a voltar. Eu fui um dos últimos a ir embora, junto com outro pastor e parte daquele time que estava trabalhando. A hora que está tudo pronto, tudo arrumado, tudo desmontado, então a gente deixou para sair depois. Estávamos, não me lembro se eram 2 ou 3 carros que iriam embora depois dos ônibus. Quando todo mundo já tinha saído, ficou aquele grupo menor, um irmão chegou, colou em mim e falou, pastor, tem uma cachoeira aqui perto, mas do lado de onde nós estamos, maravilhosa. Para quem conhece a região do Candói, que é o município onde nós estávamos, é a cachoeira lá de Santa Clara. Aí ele falou assim, pastor, vale a pena conhecer. Quando ele falou, vale a pena conhecer, eu olhei, ele e a turma já de bermuda, chinelo, falei, tá bom que vocês querem só conhecer. Ele falou, não pastor, o sol está maravilhoso, um dia quente, é um lugar ótimo para tomar um banho. Ele falou assim, não dá para ir no meio da cachoeira, porque a água é muito pesada, chega a machucar as costas da gente, mas para os cantos dá para a gente aproveitar, dá para aguentar uma bela de uma massagem, vai ser uma experiência incrível. O que o senhor acha de passar lá? Eu falei, vamos. Ele falou, não, mas estou te perguntando, não só o que o senhor acha, na verdade nós precisamos da sua liderança. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, o meio da cachoeira, ela não era muito mais alta do que esse forro aqui, do chão ao forro. Ele falou assim, o meio é muito pesado, é difícil ficar. Nas extremidades é mais tranquilo, ainda vai ser forte, mas dá para suportar. Só que ele falou, quando a gente chegar e estiver de frente para a cachoeira, o lado esquerdo é melhor a turma não ir. Porque as pedras elas vão acumulando, por causa da umidade ali da água, muito limpo, são escorregadias. O outro lado, ele falou, eu conheço o lugar ali, é mais tranquilo para a gente evitar que alguém caia. Ele falou, pastor, cair naquelas pedras ali vai machucar. Elas não são ponte aguda, mas não tem como cair no meio delas, não machucar. Então chama a turma, dá as regras, a gente faz, tem o lugar por onde entra, por onde sai, aproveita e vamos embora. Eu falei, ok.
Chamei a moçada, conversei com eles. Vocês sabem que jovens não se rebelam, eles esquecem, né? Então, daqui a pouco vai entrando todo mundo pelo canto, mas eram vários. Um meio que foi sendo empurrado pela chegada dos outros, ele começou a entrar no meio onde estava muito pesada a água. E aquilo, ele era mais magrinho, começou a machucar ele. Então ele resolveu ir para o outro lado mais leve, que era o lado proibido. Na hora que eu vi esse camarada avançando, indo para onde não podia, preocupado, com as pedras lisas, com ele cair, machucar, eu começo a gritar o nome dele. Mas eu berrava com toda a força, ele não me ouvia. Mas estava assim, 3 metros de distância, talvez nem isso. E eu berrava, gritava, ele não me ouvia. A turma começou a gritar junto, ele não ouvia. O que estava lá, né? Um foi cutucando o outro mais perto, porque nem todo mundo estava perto dele, ouvia. E nós pedimos que o último agarrasse ele pela camisa e trouxesse, porque não ouvia a gente. E aí Deus me fez parar e pensar nisso. Era bem menos água do que Foz do Iguaçu. Mas a gente gritava e ele não ouvia. Por quê? O diferencial era proximidade. Onde eu quero chegar com isso? Tem crente que ele acha que muita água é ter muito conhecimento bíblico. Tem crente que ele é um Niagara Falls, ele é o Foz do Iguaçu, ele tem muita água, mas não está perto o suficiente para que a palavra de Deus encubra as outras vozes. Tem uns novos convertidos que o máximo que eles têm até agora é a Cachoeira do Candói. Eles ainda não têm muita água, mas estão debaixo. E porque estão debaixo, não conseguem ouvir as outras vozes. Quando eu falo dessa questão da proximidade, nós precisamos entender que há uma dinâmica de interação com a Escritura. Por exemplo, o Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso não vai acontecer apenas porque você de vez em quando lê um texto ou outro num devocional. Para isso você precisa de abertura, de receptividade para a obra do Espírito Santo. A palavra de Deus traz direção para a nossa vida. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Todo aquele material que você está no momento de leitura. O crente não deveria ler a Bíblia apenas para conhecer o credo, para saber o que pode e o que não pode fazer. Nós estamos colocando matéria-prima, um material para dentro que é a base daquilo que o Espírito Santo vai trabalhar. Jesus disse: o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que eu tenho dito. É impressionante como em certos momentos da vida, na hora de fazer algo, eu lembro de um versículo, eu falo: esse eu nem sabia de cor. Por que é que eu estou lembrando dele agora? Né? Quantas vezes a gente tem esse tipo de experiência? Porque o Espírito Santo quer trazer isso, mas quer trazer para aplicações práticas. A palavra de Deus é alimento para o meu e o seu espírito. Em Mateus 4:4, Jesus diz, citando Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus gera fé. Tem muito crente que ele não consegue viver muita experiência, né? Porque falando em termos de fé, está raquítico, falta vitamina B, Bíblia, né? Ele precisa desse conteúdo, desse alimento para a fé dele. E quando nós entendemos isso, entendemos não só que mais do que conhecer o credo, a doutrina, a cartilha do que é certo, do que é errado, há, na verdade, uma interação, a gente começa a descobrir que existe uma maneira correta de responder à palavra de Deus. Aqueles efésios deram uma resposta que outros não deram. Não significa que lá a palavra de Deus ela era mais poderosa do que em outros lugares. Significa que lá as pessoas se aproximaram mais para que ela pudesse fazer mais barulho. Então, por exemplo, o livro de Hebreus cita por 2 vezes, Hebreus 3:15 e 4:7, uma afirmação do Antigo Testamento: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Então, quando Deus começa a falar, existem reações da nossa parte que vão determinar se a palavra vai poder produzir algo em nós ou não. Então, se a pessoa endureceu o coração, significa que Deus já não está conseguindo fazer barulho. Mas se houver ação inversa, um coração receptivo, quebrantado, ensinável, então certamente a palavra de Deus vai poder produzir diferença. Hebreus capítulo 5, verso 11, fala de pessoas que se tornaram tardias em ouvir, né? Quando você olha a expressão tardio em ouvir, não é gente que não foi ensinada a palavra, mas ele vai falar de pessoas que de novo e de novo você tem que ensinar sempre as mesmas coisas, porque aquilo de alguma forma não entra, né? Ou entra por um ouvido e sai pelo outro, porque o nível de interação não é o adequado, não é o correto. E nós precisamos entender, gente, que a palavra de Deus não vai agir sozinha sem que haja resposta da nossa parte. O Senhor Jesus, por 3 vezes, uma em Mateus 11:15, outra em Mateus 13, verso 9, depois Mateus 13:43, né? O Senhor Jesus, por 3 vezes, fala: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. No livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nas cartas às igrejas da Ásia, o tempo todo, nós vamos ver o Senhor Jesus falando a cada igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se Deus já vai falar, e é inevitável que Ele faça barulho, e a gente vai pensar, Ele fez barulho, todo mundo ouviu, está tudo resolvido. Mas quando Ele diz, ouça, Ele está dizendo, escute, deixa entrar, processe, se faça vulnerável, seja receptivo à palavra de Deus. Uma igreja onde nós vemos que Paulo teve muito resultado foi a igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo, viveu algo único, singular, enquanto esteve com eles. Mas é interessante você observar que você também vai ver o apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês receberam, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 13, ele diz, temos mais uma razão para incessantemente dar graça a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês os que creem. A palavra de Deus quer atuar, quer agir, quer operar na nossa vida. Mas muitas vezes a palavra de Deus está sendo ministrada e a gente só trata isso como é um homem falando, é um discurso. A gente não para, peraí, está na Escritura. Eu tenho que parar, eu tenho que ponderar, eu tenho que me expor. E quando a gente começa a dar a devida atenção, aí sim, ela vai não só atuar, mas vai atuar eficazmente em mim. Então, reconhecendo não só que Deus quer fazer mais barulho do que outras vozes, e que o fator determinante não é nem só quanta água, mas qual a proximidade. Eu queria fazer um resumo de 9 vozes diferentes que a gente apresenta no livro. São orientações práticas sobre viver a vida cristã no dia a dia, nas mais distintas áreas. E por que, ainda que não tenha tempo e vou ter que fazer isso bem corrido, eu quero resumir aqui. Porque às vezes você poderia me ouvir falar de uma voz e eu estou legal nessa área. Mas de repente a gente vai perceber que não está na outra. Porque essa proximidade da palavra não é uma coisa que a gente simplesmente diz, ou nós estamos próximos em tudo, ou estamos distantes em tudo. Tem áreas onde nos deixamos trabalhar e nos aproximamos. E tem áreas onde não nos deixamos trabalhar e talvez a Bíblia não esteja fazendo barulho em relação àquele outro tipo de voz. Então, eu quero fazer um resumo daquilo que no livro sim você vai ter de forma detalhada, que são essas vozes. Eu citei antes que em 1 Coríntios 14, 10, a Bíblia diz que há muitos tipos de voz no mundo, nenhuma delas sem sentido, nenhuma sem significado, E entre esses muitos tipos de vozes, a gente pode se referir não só a pessoas, não só a seres, a entes pessoais, seja Deus, anjos, demônios, mas eu quero usar aqui como vozes certas circunstâncias que nos envolvem e tentam sempre abafar a palavra de Deus. Primeira delas, cronologicamente, Gênesis capítulo 3. Eu vou chamá-la de a voz da tentação. O diabo sempre tenta trabalhar relativizando a palavra de Deus. Você vai ver ele fazendo isso com Eva, você vai ver ele fazendo isso com Jesus na tentação do deserto. Com Eva ele chega e diz, é verdade que Deus disse para não comer nenhuma árvore? Eva diz, não foi isso. A gente pode comer de todas, só não pode comer daquela. Por que não? Porque se comer vai dar ruim. Deus disse que nós vamos morrer. Aí o diabo começa, imagina que vocês vão morrer. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem vão ser semelhantes a Deus. Essa é a hora que eu, no lugar de Eva, imaginaria dizendo para o diabo, então come tu, que sempre quis ser igual a ele, não conseguiu. Mas, de alguma forma, a voz da tentação, ela explora aquilo que a gente quer ouvir. Ela explora os nossos anseios. Nós precisamos entender, quando a Bíblia chama Satanás de tentador, não significa que ele empurra um desejo dentro de nós. A mesma Bíblia que chama o diabo de tentador, porque ele sabe promover isso, diz também em Tiago 1,14, cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. E naquele momento ele vai trabalhando uma relativização da palavra. E daqui a pouco Eva já não está ouvindo a voz de Deus. Ela coloca em xeque o motivo. E muitas vezes, na hora que nós queremos pecar, o que é que nós pensamos de Deus? A mesma coisa que eu, quando criança, pensava dos meus pais. Que pais são aqueles seres que existem para cortar o nosso barato, para roubar a nossa alegria. Porque tudo que a gente queria fazer, eles não deixavam fazer. Então, imaturamente, quando criança, eu pensava que pai existe só para tirar a alegria da gente, contrariar e não deixar a gente ser feliz ou se divertir. Até o dia que meu primeiro filho nasceu.
E eu olho para ele dentro da sala de parto. E a minha vontade de sair correndo, ligar para meus pais, pedir perdão de tudo. Porque naquele momento, quando foi ativado o instinto paterno, eu tenho que proteger essa criança. Eu fiquei imaginando quanto não eu ia ter que dizer, ou como eu ia ter que proteger ele da própria ingenuidade. Porque essas regras e mandamentos que Deus estabeleceu não são para nos cercear, são para nos proteger. Mas quando do outro lado, de forma imatura, a gente está achando o quê? Sem conseguir enxergar o quadro todo. Ele não quer que a gente seja feliz. E o diabo tenta explorar essa infantilidade espiritual. Não, Deus não quer que você seja feliz, né? Se tivesse gente sendo feliz pecando, gente, o mundo era outro. Mas a verdade é que a pessoa não vai ser feliz, ela desconectou da verdadeira fonte de felicidade, vai entrar para um lugar cada vez mais amargo, porque toda a proposta do pecado é muita manchete para pouca notícia. Se promete muito e se entrega pouco. Agora, quando você vê o contraste de Eva cedendo a essa voz, e você olha a maneira como Jesus agiu. Cada vez que o diabo tentava numa área, Jesus respondia o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele está dizendo, barulho quem faz aqui é a palavra de Deus. Ninguém vai falar mais alto do que a palavra de Deus. Então, se eu e você temos proximidade, nós vamos vencer a tentação. Porque a gente vai olhar a coisa na perspectiva correta. Quando a mulher de Potifar está tentando José, assediando ele diariamente, José não diz, olha dona, me perdoa, a senhora não faz meu tipo. A conversa não foi essa. José olha para ela e diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? O que você está chamando de gratificação e recompensa para mim é uma desgraça. O que você está tentando fazer é me afastar daquele que me supre em áreas que você jamais vai suprir. Uma pessoa que está conectada debaixo da influência, ela tem a perspectiva correta, ela não compra o engano da voz da tentação, porque a palavra de Deus fala mais alto. Então nós precisamos disso de uma forma prática. Não é só o conhecimento do que é certo e do que é errado. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e você só vai conseguir isso com proximidade da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Segunda voz que eu quero explorar aqui, ela não é uma continuidade de ordem cronológica, mas quando a gente fala assim, da concorrência que a palavra de Deus sofre nas mais diversas áreas, eu percebo que esse é um assunto sério e que a gente percebe pouco. Quando eu era criança, meu pai tentava prevenir eu e meus irmãos, dizendo, cuidado com a psicologia de grupo. A gente tinha dificuldade de entender aquilo, né? Meu pai tinha linguagens e terminologias que às vezes eram técnicas demais. Eu não entendia nem da psicologia do indivíduo, vai entender a de grupo. Mas quando meu pai falava da de grupo, coisas que você não faria sozinho. Há uma grande possibilidade que você faça quando tiver com um grupo que quer errar. Porque como somos seres sociáveis, muitas vezes nós não percebemos o quanto nós queremos aceitação e inclusão. E a verdade é que muitas vezes, nós temos até um ditado no Brasil, diz a voz do povo é a voz de Deus. Quer te dizer que na maioria das vezes não é. Né? Na maioria das vezes ela é contrária à voz de Deus. Olha o que Deus diz em Êxodo 23:2. Não siga a multidão para fazer o mal. E num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Essas duas expressões, multidão e maioria, fala do quê? A pessoa vai seguir a multidão para fazer o mal, porque de alguma forma a gente relativiza. Quando a gente olha e entra numa conclusão aqui na cabecinha da gente, todo mundo está fazendo, parece que todo mundo está fazendo é certo. Eu dizia para meus filhos, não é porque todo mundo está fazendo a coisa errada que o errado virou certo. Eu dizia isso para os meus pastores, porque às vezes estávamos tomando decisão, como vamos trabalhar nessa área? Não, nós vamos trabalhar disso por causa dessa luz implícita. Mas a maioria das igrejas está fazendo, e eu olhar e dizer, e vocês não são todo mundo. Porque se você teve um pai raiz, como o meu pai e minha mãe, não Nutella, ele dizia, você não é todo mundo. Porque quando a gente era criança, o que a criança mais faz para contestar? Mas todo mundo faz. Porque existe alguma coisa no todo mundo está fazendo, deve ser certo, e não necessariamente. Deus está dizendo, então você não segue a multidão, você não vai com a maioria na direção errada. A Bíblia diz que Pilatos reconheceu, quando Jesus foi trazido diante dele para ser julgado, que eles o haviam entregado por inveja. A Bíblia diz que, João capítulo 19, verso 12, diz assim, a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Mas os judeus gritavam, se você soltar esse homem não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pressão, a multidão diante dele. Não, mas eu costumo soltar alguém na paz. Não, solta Barrabás. E aí o povo está fazendo barulho. Agora, a voz da multidão está falando.
E ela tem uma pressão sobre nós maior do que a gente imagina. Então, ela normalmente vai se manifestar com seus colegas de trabalho, ela vai se manifestar às vezes num contexto de família, às vezes no contexto dos colegas de escola, mas hoje em dia a gente pode botar a voz da multidão até nas redes sociais. Porque todo mundo está fazendo, ou todo mundo está falando, ou todo mundo está pedindo, a gente tem que fazer. Eu lembro de uns anos atrás, uma pessoa veio me pedir um conselho ministerial. Ele falou assim, olha, vou começar uma igreja nesse formato com esse grupo. Eu falei, não faça isso. Existe uma maneira melhor de fazer isso. Ele falou, mas eles estão pedindo. Eu falei, o povo também estava pedindo para um bezerro de ouro. E ele deu o que o povo estava pedindo. E você sabe a encrenca que isso virou. Eu falei assim, eu só peço que você ouça Deus, não ouça o povo. Mas infelizmente o conselho não adiantou. Até hoje eu tenho um pastor amigo que estava na reunião e ele falou, o pior é que você falou. Né? Mas às vezes as pessoas ficam debaixo de uma pressão. Não, mas as pessoas, a multidão, todo mundo. Né? Agora, quando Pilatos está lá, a mulher dele manda um recado. Não se envolva na questão desse justo. Antes de começar o julgamento. Eu muito sofri em sonho por causa dele. Quando essa mulher está dizendo foi um sonho, ela está dizendo, Pilatos, eu recebi uma advertência de Deus. Eu tive uma revelação de Deus. Esse homem que veio, trouxeram diante de você é justo. Você não deveria se envolver. Agora, gente, não é só a mulher falando. Se fosse só a mulher falando, já era bom ouvir. Porque estatisticamente a gente sabe que a maioria das vezes que o marido não ouve, a esposa vai terminar com ela dizendo, eu falei, eu te disse. Né? Isso é que nem o Waze. Gente, eu cansei de discutir com o Waze. De vez em quando eu estou certo. Fala para mim, não, eu vou fazer o meu caminho, vou chegar mais depressa. Mas na maioria das vezes não estou. Né? Então assim, já não é sábio discutir, nem com o ex, nem com a mulher. Agora, quando a mulher está dizendo que Deus falou. Porque outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, olha, eu estou confuso. Eu estava conversando com um grupo de casais, falei, olha, Deus falou para Abraão, ouve Sara, sua mulher. Eu falei, ela é ajudadora até nas decisões. Estava falando da importância do consenso do casal. Aí o cara falou, mas Deus chamou a atenção de Adão dizendo, porque deste ouvidos à voz da sua mulher. Foi para ouvir ou não é? Olhei para ele e falei, depende de quem sua mulher está ouvindo. A de Adão estava ouvindo Satanás, a de Abraão estava ouvindo Deus. E você como cabeça vai ter que discernir. Mas a mulher de Pilatos estava ouvindo quem? Deus. E em vez de ouvir a voz de Deus, ele preferiu a multidão. Eu vejo pessoas pregando um pré-determinismo como se Pilatos tivesse que condenar Jesus, senão a gente não seria salvo. Deus sabia que ele negligenciaria inclusive a voz da advertência divina. Deus antecipadamente, como um Deus presciente, sabia que poderia usar aquilo em nosso favor. Mas Deus não forçou Pilatos a fazer. Ainda deu oportunidade para que não fizesse. Mas infelizmente ele escolheu a voz da multidão. E eu e você precisamos de vez em quando ver se nós não estamos deixando que a voz da maioria fale mais alto que a de Deus. Terceira voz. A voz da dúvida. Nós somos chamados a uma dinâmica de uma vida de fé. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. A gente não apenas converte por fé, nós vivemos de fé. E a fé, ela vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se eu e você estamos próximos, ouvindo a palavra, a consequência é que vai ter fé e nós vamos ter experiência de fé. Quando os discípulos estavam num barco no meio da tempestade, eu imagino quão escuro estava aquilo, porque era uma noite sem luz e estrelas, porque está de noite com tempestade, é nuvem espessa, fechada. No meio daquela escuridão, eles estão horas e horas remando, não conseguem sair da metade do mar da Galileia. Aí, entre uma relampeada e outra, eles veem um vulto que vem andando sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos começaram a gritar, um fantasma. Aí outro dia alguém falou, que falta de discernimento. Falei, queria ver se fosse tu. Nunca vi alguém andar em cima da água, de repente tem um vulto vindo na sua direção, naquele cenário que está já todo mundo assustado, com medo. Falei, se fosse você, já tinha dito, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, amarrado, sem força, né? Eles assustaram, e Jesus acalma dizendo, não tenham medo, sou eu. Ele quer que ouçam a voz dele. Quando Pedro reconhece e diz, se é o Senhor mesmo, eu brinco que Pedro tinha a boca e o cérebro conectado. Ele pensava falando, falava pensando. Né? E disse, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem. E quando Jesus diz, vem, Pedro andou. Tecnicamente, a gente não pode dizer que Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Mas em algum momento ele começa a olhar à volta. E as circunstâncias falam, gente.
Imagino Pedro pensando assim, andar em cima d'água até vai, mas tinha que ser agora, no escuro, no meio da tempestade, porque mesmo que ele fosse em linha reta, imagino que no mínimo ele está andando assim, ó, subindo, está tudo instável. E ele percebendo aquilo tudo, tem medo. A Bíblia diz, quando ele entra naquele modo de descrença, de questionamento, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Não diz que levou um caldo, sumiu para dentro d'água de uma vez. Começou, aquele chão está... Quando ele vê que vai abortar aquilo, ele grita para Jesus, socorro. Eu brinco que a oração é mais rápida que o crente pode fazer. Nem dá tempo de enfeitar Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nessa só, porque tem crente que ele abre e fecha o mar vermelho. A gente teve um dia que nós pedimos para alguém orar antes da comida, a comida esfriou. Eu pensei, gente, não pode, esse cara está de brincadeira. Intercedeu por todos os missionários de todos os lugares, pelas próximas gerações dos filhos de missionário que ia nascer. E eu ficava pensando, precisa disso tudo? Né? Mas na hora do aperto ninguém tem essa paciência, vai direto no ponto. E a hora que Pedro grita e o Senhor pega ele pela mão, ele abortou o ato de abortar o milagre. E ele volta para o milagre. Isso significa o quê? Nós não estamos falando apenas de temporadas das nossas vidas. Em fração de segundo, a palavra de Deus pode estar falando mais alto, daqui a pouco outra voz pode estar prevalecendo. Mas do mesmo jeito que a gente afastou e percebe, a gente pode voltar. Senhor, me socorre. Eu quero voltar para debaixo dessa água. Ela tem que encobrir a voz da dúvida. E ele volta a andar sobre as águas. Eu vejo a turma fala de Pedro só para falar de incredulidade. Eu falo, o cara andou sobre a água 2 vezes, a ida e a volta. Porque tem até o ponto que ele vai para encontrar Jesus, a ponto de Jesus está perto de segurar a mão, e a volta para o barco. Você acha que eles voltaram nadando para o barco? E a maioria de nós que nunca teria saído do barco fica dando a lição da dúvida de Pedro, da incredulidade de Pedro. Então Pedro teve que lidar com as duas coisas, mas a gente percebe que é possível. Não estou falando só de estações. Teve aquela época que eu estava espiritualmente forte. Agora eu estou... Nós podemos oscilar de um momento para o outro. Mas se perceber que saímos da casinha, tem que voltar para lá. Próxima voz, a voz da ganância. A Bíblia nos mostra ali em Lucas 18, 22 e 23, que um jovem rico chega para Jesus perguntando o que fazer para herdar a vida eterna. O Senhor fala, olha, guarda os mandamentos. Ele falou, tenho feito isso desde a minha juventude. Está perto da palavra ou não está? Cara, desde a mocidade, andando na palavra. A Bíblia diz que Jesus falou para ele, falta uma coisa para você. Outro evangelho diz, se queres ser perfeito. Jesus está dizendo, então vamos agora para o próximo nível. O Evangelho de Marcos diz no capítulo 10 que Jesus o amou antes de falar o que vai falar agora. E essa perspectiva é importante, porque alguns de nós lemos isso, eu li isso várias vezes com o sentimento que Jesus o trollou, não que o amou. Jesus diz, uma coisa ainda falta a você, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus, depois me segue. Jesus pediu isso para todo mundo? Não. Mas tem um cara que ele está desde a juventude tentando andar nos mandamentos. Mas é evidente que ele tem um anseio por mais. Senão ele não estava perguntando para Jesus. Jesus o ama. E diz, ainda está faltando algo. Você pode ir para um outro lugar. Jesus lhe dá uma oportunidade única. Jesus chamou esse cara para ser parte do time que ia revolucionar o mundo com o Evangelho. Viu nele potencial. Viu nele um coração correto. Viu nele fome. Mas quando fez a proposta, qual a reação dele? Verso 23. Ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Era muita coisa para dar embora. E nesse momento, a voz da ganância, a voz da avareza, falou mais alto. Gente, na minha teologia, eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos abençoar com provisão e prosperidade financeira. Mas o mesmo Deus que faz promessa, Deuteronômio 8:10, ele fala para aquele povo que sai do Egito rumo a Canaã, falando da terra prometida, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Ele está dizendo, vou levar vocês para um lugar de abundância. No verso seguinte, Deuteronômio 8:11, depois de dizer isso, ele diz, mas tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus. Nos próximos versículos ele vai dizer, para que depois de terem comido estarem fartos, para que depois de terem prosperado, o coração de vocês não se afaste de mim. O mesmo Deus está dizendo, eu quero abençoar, está dizendo, mas fica esperto, porque você pode empolgar com essas coisas de um jeito, que eu não vou mais fazer barulho na sua vida. Então tem um grupo que só prega o evangelho da promessa, da provisão, e diz, Deus prometeu, não tem perigo. Tem outro que anula a promessa em nome de, está cheio de advertência para ter perigo. Você não pode escolher a parte da Bíblia que você quer.
A mesma Bíblia mostra a promessa e a vontade de Deus e mostra a advertência. Então Deus quer nos levar lá, desde que tenhamos cuidado. E a voz da ganância, ela é uma das coisas que mais tem o poder de encobrir a voz de Deus. Na parábola do semeador, Jesus fala que uma semente caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram. Na hora de explicar o que eram os espinhos, Jesus diz: as preocupações da vida e a sedução das riquezas. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, nos versos 9 e 10, o apóstolo fala claramente a respeito de uma área onde muitos, infelizmente, muitos têm caído. E quando eu falo muitos, eu estou falando para você, né, de uma observação de pelo menos 3 décadas de ministério pastoral. Esse ano vou completar 32 anos de pastorado. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos com muitas dores. O problema nunca foi o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E é aí que entra a ganância, a cobiça, a avareza. Se o problema fosse dinheiro, a maioria de nós não tinha problema, porque está faltando dinheiro. Mas o amor ao dinheiro pode estar presente em alguém que não tem dinheiro. Já alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. Salmo 62, 10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. E eu e você precisamos compreender o quanto isso pode enredar e enlaçar a vida de alguém. Às vezes tem aqueles que estão ambicionando. Quando eu li assim, ser rico, eu pensava que era só o cara que quer ser milionário. Não, alguns de nós só queremos subir o padrão. E às vezes é uma determinação tão grande que é quase custe o que custar. E daqui a pouco nós estamos negociando princípios da palavra de Deus, que em vez de estar falando mais alto, ela deixa de falar. Agora, se você estivermos próximos, ela vai cobrir a voz da ganância. Se não estivermos, essa voz vai encobrir a voz da palavra de Deus. Próxima voz, a quinta, voz dos mexericos. Pastor, o que é isso? Levítico 19, 16 e 17. Nós temos 2 orientações. Uma no verso 16, Deus diz: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Então significa que eu e você não podemos ser fofoqueiro, falar da vida dos outros. Mas no verso 17, Deus diz: repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele, né? Então, puder projetar o 17? Repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Uma coisa é não falar, e outra coisa é não ouvir. Outro dia encontrei uma pessoa e falei: não, pastor, eu não falo de ninguém, mas ouve todo mundo que fala. E quando você faz isso, você se torna cúmplice. Gente, eu gastei 3 domingos no mês de maio pregando em Curitiba uma série de mensagens chamada Pecados da Língua. Na primeira eu falei sobre murmuração e insultos, os palavrões. Na segunda eu falei sobre maledicência e mexerico, ou fofoca, se você preferir. E na última eu falei sobre mentira e falso testemunho. Não deu nem para mexer em bajulação. Mas é sério esse negócio. A ponto de Isaías, quando tem uma visão gloriosa da santidade de Deus, dizer: ai de mim, sou homem de lábios impuros. De tudo quanto é coisa ruim que ele podia ver, a principal que destacou diante da santidade: impureza nos lábios. E quando diz sou homem de lábios impuros, não é porque tinha usado batom radioativo, algo do gênero, né? Ele está falando de pecados da língua. Um anjo vem e diz: tua iniquidade foi perdoada, o teu pecado foi tirado. Então nós precisamos entender que isso é sério. E num desses momentos eu comecei a dizer: gente, nós não percebemos o quanto nós pecamos com a língua. Tiago disse: se alguém conseguir refrear a língua, ele vai ter o poder de cuidar de todas as outras áreas da sua vida. E o problema do mexerico é que ele não só agride diretamente uma ordem de Deus, mas a verdade é que todos esses pecados, eles nunca são isolados, eles se misturam. É difícil alguém estar fazendo fofoca sem estar reclamando. Porque se está contente não estaria levando aquilo, né? É difícil alguém entrar nesse terreno e não acabar mentindo, mesmo que não seja intencional. Por quê? Toda pessoa que murmura, ela reclama da perspectiva que ela tem, do que ela acha que é, que nem sempre são os fatos. E ela tenta vender a versão da leitura emocional dela. Atos capítulo 6 fala que por se multiplicar o número dos discípulos, gente, igreja cresceu, nós vamos ter sempre desafios. Estava conversando com alguém agora há pouco, falou: culto das 10h30, tem que
limitar o ministério infantil, que chega uma hora não cabe mais. Aí eu falei, e quem chega depois reclama? Ele falou, sempre, porque essa é a nossa natureza, gente. E não vamos falar que quem faz são os únicos, porque é a nossa inclinação. Porque antigamente, quem está mais tempo, não tinha que chegar mais cedo, não tinha que fazer inscrição. Mas nós queremos que cresça, nós queremos que a muvuca piore, nós queremos dar mais problema para vocês, porque significa que nós vamos estar alcançando mais gente. Só que toda hora vai ter coisa para arrumar. Então a Bíblia diz, por se multiplicar o número dos discípulos, algumas viúvas estão sendo esquecidas. Os apóstolos cuidavam pessoalmente no início de eles entregarem o pão, o sustento das viúvas. Mas é tanta viúva numa igreja que está crescendo que agora eles não conseguem atender todo mundo. E aí a Bíblia diz que começou a haver murmuração. Os apóstolos reuniam a multidão e diziam, gente, nós temos um problema e temos que resolver. Então a pergunta é, o problema era real? Era. Estava acontecendo? Sim. Tinha que ser arrumado? Sim. Mas a temática da murmuração é outra. A Bíblia diz, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas eram os de fala grega. Hebreus, a turma que falava hebraico. Aí eles começam a dizer assim, as deles não estão sendo esquecidas. Porque se as nós tivesse pedigree, fosse filho de Abraão, falasse hebraico, então assim, o que era um problema logístico generalizado, eles transformam em preconceito direcionado. E quando essa versão é contada, já não é mais a verdade dos fatos. E junto com a murmuração, você tem uma mentira, você tem veneno sendo disseminado, essas coisas precisam ser interrompidas. Então Deus diz, não ande com mexeriqueira. Você não fala e você não ouve. Várias vezes eu tive que ser rude com pessoas. Vem falar de outra. Eu falo, você quer resolver o problema? Eu chamo ele e nós vamos resolver junto agora. Não, só queria te contar. Falei, se não for para resolver na frente do outro, onde ele possa se defender, no mínimo da aversão dele, eu não tenho por que te ouvir. Você quer ajudar? Não, pastor, aí também é constrangedor, é isso e aquilo. Eu digo, é a chance que você tem de continuar, senão você para agora. Não é? Porque às vezes a gente não peca falando, mas a gente peca ouvindo. O pior é que a gente não chama de fofoca, a gente chama de atualização. Um dia cheguei num grupo de pastores reunidos num evento que ia participar, e a turma estava empolgada com a coisa. Quando eu cheguei, foi diminuindo. Eu falei, o que estava rolando? Porque eu achei que eles estavam falando de alguma coisa de Bíblia, do ministério. Aí eu falei, não, nós estávamos num momento de atualizações ministeriais. Traduzindo, estava falando da vida dos outros. Quando me viram, ficaram sem graça. Espero que eu não fosse parte do assunto. Só me ocorreu isso agora, quando eu estou contando para vocês. Né? Mas se isso acontece até em que os líderes, vamos dizer que o novo convertido está imune. E a gente só tem uma forma de vencer isso. É quando, no temor de Deus, a palavra de Deus está falando mais alto, você diz, não dá para pactuar com isso, não dá para seguir dessa forma, não dá para fazer dessa maneira. Quem está entendendo, diga amém. Uma voz muito comum, a voz do desânimo. No livro de Jó, no capítulo 4, dos versos 3 a 5, ele faz, amigo de Jó, confronta ele. Eu sei que seus amigos em muitas coisas foram injustos, em outras não. Uma delas que ele fala para Jó é uma constatação. Ele diz assim, veja bem, Jó 4, de 3 a 5. Você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Aí ele veio e traduziu isso assim no verso 5. Agora que se vem dificuldades, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Por que Jó fortaleceu tanta gente? As palavras dele sustentaram os que tropeçavam. Ele ensinou muita gente, fortaleceu mão cansada, fortaleceu o joelho vacilante. Jó tem um relacionamento com Deus, é chamado de um homem de Deus na Escritura. E ele transborda o que ele recebe de Deus na vida de outros. Só que agora que o problema bate nele, o que ele falou para os outros não serve mais para ele? Não é a mesma lógica de animar os outros que a gente deveria usar para nos animar nós mesmos? Mas a verdade é que muitas vezes nós sucumbimos. Porque às vezes o desânimo, ele chega com força, falando mais alto. Outro dia alguém disse, não, pastor, é porque pimenta no olho dos outros não arde. Eu falei, mas não é só isso. Tem momentos que a gente consegue reagir. Eu já vi pessoas que no momento de maior dificuldade reagiu bem e ele se ministrou. E às vezes num de menor você fala, sucumbiu agora por quê?
Um dos maiores exemplos para mim de bipolaridade na Bíblia é o profeta Elias. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, né? Uma hora está fazendo descer fogo do céu, vê a nação cair de joelhos, gritando só o Senhor é Deus, um dos maiores cenários de avivamento da história. Aí ele manda matar os profetas de Baal, de Azera, 850 ao todo. Às vezes a gente só fala dos 450 de Baal. E Jezabel, a rainha, a mulher do Acabe, diz, eu vou acabar com a sua raça. E a Bíblia diz que Elias fugiu para salvar a sua vida. O que significa salvar a sua vida? Ele queria morrer? Não, só quando ele foge. Chega no deserto de Judá, a Bíblia diz que ele ora para Deus, melhor me é morrer do que viver. Se eu sou Deus, falo para ele, volta lá, que Jezabel resolve o seu problema. Aliás, estava tentando te ajudar nisso, ela ia matar você, para você não continuar a viver. Agora, gente, tem hora que nem a gente sabe o que é. Se fugiu porque não quer morrer, mas diante de Deus quer morrer. Outro dia ele disse, não, pastor, você não entendeu, ele não queria morrer pela mão de uma mulher. Não falou nem mulher, mulher. Né? A verdade é que tem hora que nem a gente sabe o que a gente quer. Nem a gente se entende. Eu lembro de um momento no início do ministério pastoral, eu falei, Kelly, é impressão minha ou as mulheres são mais difíceis de entender? Ela falou, talvez a gente seja mais complexo. Aí eu liguei para uma pastora amiga nossa com anos de experiência, trabalho com mulheres, com ela junto. Na verdade quem ligou foi ela, não sei se ela já sabia o que ia acontecer. Ela falou assim, fulana, meu marido está aqui dizendo que ele quer entender as mulheres. Até hoje eu lembro da risada dela do outro lado, mas rindo alto, dizer, nem a gente se entende, ele quer entender a gente, né? Um dia desse alguém falou, pastor, as mulheres são mais complexas. Eu falei, não, elas são mais honestas, porque elas falam do que está dentro, e a gente não. Aí a gente fica de melhor na história. Mas a verdade é que a gente também não entende. Não tem esse negócio de mulher ou homem. Só que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, que Elias era homem semelhante a nós. Ou seja, se você riu dele quando chamei de bipolar, estava rindo de tu. Porque a Bíblia diz que nós somos tudo farinha do mesmo saco. Emocionalmente nós podemos ser instáveis. Agora, nós precisamos de uma escolha de andar onde? Num lugar onde a gente confie naquilo que Deus falou. Gente, Deus escondeu Elias durante 3 anos e meio. Quando o Elias encontra um dos servos do Acabe, diz, fala para ele que eu vou encontrar ele no cume do Carmelo. O cara fica desesperado, porque era alguém temente a Deus. Ele falou, não existe reino ou nação que meu Senhor não vasculhou tentando te achar. Agora o Senhor me aparece dizendo para ele, mandando eu dizer que eu encontrei. Daqui a pouco ele vem ao seu encontro, o Espírito de Deus te tomou, eu vou morrer. Né? Mas com isso o cara está revelando o quê? O cara revirou todas as nações, não achava. Porque a Bíblia diz que Deus não só o sustentou no ribeiro de Querido, Deus o escondeu. Agora, o mesmo Deus que falou, que cumpriu isso, agora mudou de ideia, mas em algum momento o desânimo está falando mais alto que a voz de Deus. Não importa se nós vamos falar de Elias, se vamos falar de Jó, ou se vamos falar de mim ou de você. Só existe um momento do desânimo não engolir a gente. É quando nós vamos para aquele lugar. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É o oposto de desânimo. Só existe uma forma de você conseguir isso, entrando debaixo da cachoeira. Não importa o tamanho dela, a quantidade de água, nós temos que estar perto. Quem está entendendo, diga amém. Próxima voz, a voz do preconceito. Ah, pastor, isso não é para mim, será? A questão em cada uma dessas vozes não é se elas falam ou não na nossa vida, é quanto barulho elas já fizeram. Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro está com fome, os irmãos vão preparar a comida era coisa demorada de se preparar, não tinha as facilidades de hoje. Enquanto o povo vai preparar, Pedro diz, vou orar. Ele sobe para o telhado orar. Enquanto Pedro está orando, e a Bíblia registrou que ele está com fome, isso não é à toa, Deus dá uma visão, um êxtase, e ele vê um lençol baixar com todo tipo de animais. Para quem está com fome, a gente lê proteínas, diversidade de proteínas. A voz fala com ele assim, levanta, mata e come. O que é que Pedro diz? De modo nenhum, Senhor. Ele sabe que é Deus falando. Pode ser Deus falando, obedeça. De jeito nenhum que eu vou fazer isso. E aí Pedro começa a se orgulhar, eu nunca comi nada impuro na minha vida. De acordo com a lei de Moisés, no Antigo Testamento, vários daqueles animais não poderiam ser comidos. Quando a Bíblia estavam todos lá, estava animal puro e impuro. Só que Jesus já tinha declarado puro todos os alimentos. Nós estamos vivendo uma mudança de lei que nem os apóstolos entenderam com toda a clareza. E Pedro está resistente. Quando a visão terminou e repetiu por 3 vezes, ele está lá meditando qual o significado daquilo.
O Espírito Santo fala com ele: alguns homens estão aí, vá com eles sem duvidar. Ele entendeu depois a alegoria. Um anjo aparece para alguém, manda chamar e diz: ó, procura o Pedro, o nome dele é esse, está hospedado na casa do fulano e o endereço é esse. Você imagina se é hoje, alguém bate lá na porta de casa: mora aqui algum tal de Luciano Subirá? Sim. Então, eu tive uma visão, um anjo me apareceu e disse que é para você pregar o evangelho. Meu amigo, como diria o pentecostal de antigamente, para glorificar de pé, se levanta e diz: partiu. Agora, por que Deus disse para Pedro: vai sem hesitar? Porque quando ele descobrisse que era gentil, ele dizia: não posso me misturar com gentil, de acordo com o preceito da lei. Então Pedro estaria cheio de preconceitos. Deus amou o mundo, mas não é bem todo mundo. Deus amou o mundo, mas tem uma turma aí que talvez não mereça ser alcançado. Não foi o que aconteceu com Jonas? Deus disse: vá pregar para os ninivitas. Não quero, porque se ele se arrepender, o Senhor não vai destruir. Eu quero que o Senhor destrua aquela raça. Então, assim, às vezes, estão falando, gente, dos homens de Deus, os mensageiros de Deus. Se acontecer com esses caras, eu e você estamos imunes. Eu lembro de uma vez que eu fiquei chocado. A igreja tinha começado a crescer lá em Curitiba, quando a gente estava no prédio antigo, e um irmão falou: é, pastor, clientela está mudando aqui, né? Não lembro se é clientela ou freguesia, mas ele usou um jeito pejorativo para falar. Falei: como é que é? Não, está aparecendo todo tipo de gente aqui agora. Eu falei: a igreja é para isso. Porque se fosse botar um filtro, talvez meu irmão não estaria aqui também, né? Tem hora que eu sofro de sincericídio, honesticídio, né? Aí ele falou: não, pastor, ninguém é perfeito, mas assim, aqui nós somos meio que um ambiente de famílias. E tem uma turma convertendo, não é que eles não mereçam o evangelho, mas talvez eles podiam ser alcançados em outro lugar. Eu achei que ele estava de brincadeira, de mau gosto, mas ainda achando que era de brincadeira. Quando eu percebo que ele estava falando sério, eu fiquei chocado. Eu fui reclamar com Deus. Fui falar: Deus, fulano é o que o Senhor tem que levar para a glória logo. Eu estava indignado. E o Espírito Santo falou: isso, você acha que é só com ele? Aí eu já fico chocado: tem mais na minha igreja? O Senhor diz: você, guardado as devidas proporções, também age como ele. Lembra quando você recebeu um convite para pregar na igreja tal e você não quis? Preconceito da sua parte. Lembra quando eu te dirigi a ofertar para o ministério tal, quanto que você relutou? Preconceito da sua parte. Gente, a voz do preconceito, ela vai falar em algum nível, algum tipo de barulho, alguma área nas nossas vidas. Se a gente não fizer como Pedro, de conseguir parar e deixar Deus falar mais alto, a gente não vai vencê-la. Mas se a voz de Deus for a voz barulhenta de muitas águas, ela vai encobrir a voz do preconceito, e nós vamos crescer e vamos poder ser bênção para quem quer que seja. Você pode dizer amém? Penúltima voz, oitava, a voz do medo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, amor e moderação, ou mente sadia. O fato de que Deus não deu, não significa que eu e você não vamos lidar com isso. Tanto que uma das palavras mais repetidas por Deus na Bíblia, uma das frases é: não temas. Então não vem dele, mas ele sabe que vai tentar nos assediar. E o medo, ele se manifesta das formas mais estranhas. Às vezes pessoas têm medo das circunstâncias, às vezes tem gente que tem medo das consequências da circunstância. Então, Davi já fez a burrada de cometer o adultério com Batseba. Para encobrir, ele faz algo pior, que é o homicídio de Urias. Porque agora o medo é das consequências, né? Era para ter medo de Deus. Se fosse para escolher ter medo, que o temor do Senhor estivesse lá. Então você olha Abraão, Deus faz uma promessa para ele: eu sou o teu escudo. O que Deus está falando isso com ele? Deus está dizendo: você vai ser uma grande nação. Mas por enquanto era um grupinho, e está perambulando na terra. Qualquer povo ali que tentasse terminar tinha o poder de acabar com ele. Deus está dizendo: você não precisa ter medo, você está guardado, sou teu escudo, eu te protejo. Mas mesmo ouvindo isso de Deus, em 2 lugares que ele chega, ele diz que Sara era irmã. Por que ele falou isso? Ele combinou com ela: senão as pessoas vão me matar. Naquela época, gente, as pessoas tinham mais escrúpulo para não adulterar do que para matar. Porque se olhasse de ser a esposa, na mulher do outro a gente não toca. Então a gente mata ele, ela fica disponível, aí nós avançamos. Já houve uma época onde o casamento valia mais do que a própria vida. E hoje isso foi banalizado.
Mas por que ele está mentindo? Porque está com medo. Agora, era para estar com medo quando o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o seu escudo? Não. Só que se você sair debaixo dessa água, da voz que promete proteção, daqui a pouco a gente está exposto à influência do medo. O Senhor fala com Abraão: Sara vai ter um filho daqui a 1 ano. Ela ri. A mulher já era estéril, já não podia ter filho quando estava no vigor da juventude. Agora aos 90 anos vai ficar grávida de ter filho. Ela riu. O Senhor pergunta: por que você riu? Não ri. Eu fico: gente, o que alguém tem na cabeça para discutir com Deus? Ele sabe tudo. Eu já aprendi a ser honesto com Deus na oração. Não adianta você falar para Deus: olha, não era bem o que eu queria. Ele sabe tudo, está dentro de você. Ó Deus, eu quis mesmo, não deveria ter querido, não sei por que eu quis, mas não adianta você tentar mascarar, porque não tem nada que ele... A pessoa vai dizer: não, mas por quê? A Bíblia diz que ela teve medo. E o medo não é racional. Você não para pensar. Ele sabe. A gente simplesmente deixa, ele entra e ele controla. Agora, tem coisas que lançam o medo fora. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. O medo não divide espaço com a fé. Onde a fé está, o medo não está. Onde o medo está, a fé não está. Por isso que Jesus, num determinado momento, fala para Jairo: não temas, crê somente. Então ele está dizendo: não tenta mesclar fé com medo, que esses dois não dividem o ambiente. E se há proximidade da palavra, não vai ter espaço para o medo. Se o medo está lá, a palavra não está fazendo o barulho que deveria. Deixa eu correr aqui. Último lugar, a voz do comodismo. E aqui a gente termina. O comodismo é um jeito bonito e polido de eu falar egoísmo. No livro de Ageu, se você puder, abra comigo rapidamente. Nós vamos terminar aqui em Ageu. Ageu capítulo 1, dos versos 2 a 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, era o povo de Deus, israelitas, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: a casa é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas. Vamos para o contexto. Estão vivendo o período pós-exílio de Babilônia. Depois de 70 anos, o povo está voltando para Jerusalém para reconstruir a cidade. E reconstruir a cidade não era reconstruir só suas casas. O templo seria reconstruído. O livro de Êxodo fala da reconstrução do templo. O livro de Neemias fala da reconstrução dos muros da cidade. Só que enquanto Deus está levantando profetas como Ageu, Zacarias, Malaquias para dizer: minha casa tem que ser restaurada, o povo: não chegou a hora. Não é tempo de cuidar da casa de Deus. Aí Deus dirá: mas é tempo de vocês morarem em casa luxuosa. Porque a conversa não é tempo, não é porque eles estão ouvindo Deus, é porque eles não querem ouvir Deus. Eles queriam cuidar das suas casas. E se a gente dividir tempo e recurso financeiro com a de Deus, vai ser em detrimento da nossa. E nós não queremos sacrificar a nossa. Então, eu falei que voz do comodismo é bem polida, para não dizer voz do egoísmo, do interesse próprio. Mas nós vamos ter que lidar com isso. Só que, normalmente, quem tenta se garantir às custas de deixar Deus de lado, não prospera. Verso 6, Deus diz, 5 e 6. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Deus diz, verso 9: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz seus frutos. Deus diz: quem está sabotando vocês sou eu. Porque vocês não podem me jogar deliberadamente por último e esperar que eu vá deixar vocês prosperarem. Então assim, pensa numa atitude não é inteligente, porque ela se rebela a Deus, não ouve a voz de Deus, mas o cara diz: eu vou me garantir, mas também não consegue. Porque não tem como se garantir fora do favor de Deus. Aí, em algum momento eles se deixam ser corrigidos e decidem dar ouvidos à voz de Deus. E aí você vai para Ageu 2,15, onde Deus diz assim: agora considerem tudo o que aconteceu antes daquele dia. O que é aquele dia? Que dia é esse? Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. O
que é o dia que eles decidiram, ok, então vamos restaurar a casa de Deus. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Eu seria com queimadura, com ferrugem, com granizo em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do mês 9, Deus está dizendo, coloca aí na folhinha do calendário, hoje, 24/9, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, eles só tinham começado, não é que tinham terminado a casa. Considere o seguinte, ainda há semente no celeiro? Não. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira não tem dado frutos, porque estava colhendo a consequência antes. Deus diz, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Quando a voz de Deus fala mais alto e nos tira do lugar de egoísmo, interesse próprio, comodidade, para um lugar de sacrifício, de serviço, de compartilhar, nós vamos prosperar de uma forma que sem Deus nós não prosperamos. É muito mais inteligente. Nós vamos estar alinhados em obediência e não rebeldia a Deus. Nós vamos entrar no lugar da verdadeira realização, que não é viver só em função de si próprio. Mas muitas vezes a gente não percebe o como a gente se esconde atrás de algumas dessas questões. Poderia contribuir mais, mas eu quero um pouquinho mais de luxo dentro de casa, não faço. Poderia trabalhar mais no reino de Deus, mas se eu trabalhar menos nos meus negócios, talvez eu tenha que baixar o padrão. A frase que a gente mais ouve, que a nossa missão é mobilizar o corpo para o serviço. Gente, vamos todo mundo pregar o evangelho, vamos todo mundo discipular, vamos liderar a célula. A maioria diz, não tenho tempo. Principalmente os empresários. Eles ainda falam assim, ó, o camarada tem lá a jornada de trabalho, tem horário para entrar, horário para sair, acabou, a cabeça dele desligou. A nossa continua, não tenho tempo. E um dia tive uma conversa séria com eles lá em Curitiba. Falei, ó, quando o traficante se converte, você crê que ele é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? Os irmãos, amém. Falei, você crê que não há mais condenação para quem está em Cristo? Amém. Falei, mas você concorda que ele vai ter que mudar de ramo? Todo mundo, amém. Falei, porque agora converteu, tem que adequar e obedecer Jesus, não é? Claro. Quando as garotas de programa se convertem, e graças a Deus que tanto traficantes quanto elas estão se convertendo, você também crê que agora que estão em Cristo, são nova criatura, as coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo, amém. Que não há mais condenação, amém. Mas concorda que elas vão ter que mudar a prestação de serviço? Todo mundo, amém. Eu falei, eu acho engraçado vocês acreditar que o ex-traficante, a ex-garoto de programa, tem que mudar a vida para se adequar ao que Jesus falou, e vocês não. Porque ele diz, pregue o evangelho a toda criatura. Você diz, mas não tem tempo. Então, se você não tem tempo, você pode não obedecer Jesus. Mas ai deles, se não obedecer Jesus. Que hipocrisia é essa? Mas a diferença é que a gente pensa, não, aquilo é deliberado da rebeldia. E quando nós estamos no comodismo, a gente não enxerga que é egoísmo e interesse próprio. Mas no final das contas, é a mesma coisa. E a pergunta é, quem está falando mais alto? Se você nos aproximarmos, a palavra vai falar mais alto. E obedecê-la sempre terá bons resultados. Mas se a gente estiver na contramão, dá ruim. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu sei que alguns estão esperando para entregar o jejum agora na hora do almoço. Que voz tem prevalecido na sua vida? Você vai ter que responder isso em cada departamento. Não adianta só no genérico, é a palavra de Deus. Como eu disse, talvez seu problema não seja tanto o medo, mas pode ser o desânimo. Talvez não seja nenhum dos dois, seja a dúvida. Talvez seja qualquer outra área, ainda que diferente. Como eu disse, não são apenas estações, é de uma hora para outra. Se a gente não estiver perto, algo vai acontecer. Então nós precisamos não só do tempo lendo, meditando a palavra, mas sempre daquele lugar de oração onde o Espírito Santo pode trazer as coisas à tona, pode nos confrontar. Eu fui reclamar para Deus do preconceito, alguém falou, você também tem? Talvez não o mesmo nível de maturidade de um cara que é mais novo. Mas se a gente se expor o suficiente, Deus vai mostrar o que está lá. E Ele vai falar mais alto. Então, meu apelo a você, nós precisamos voltar à palavra. Não só leitura, estudo, mas meditação, reflexão. Né? Dá espaço para que o Espírito da verdade
avive isso dentro de nós, no nosso íntimo, um nível de consciência espiritual que dá norte, que dá direção para a nossa vida. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs, pedindo graça e favor do Senhor. Eu oro que a mão do Senhor nos conduza a um ambiente de aplicação prática, personalizada da Tua Palavra. Nós oramos que o Teu Espírito nos conduza a não só enxergar aquilo que precisamos de mais atenção, mas a mensurar isso e conseguir correr para perto da Tua Palavra, daquele lugar onde ela faz barulho e encobre as outras vozes e ruídos. Nós oramos que o Senhor faça isso não apenas aqui e agora. Nós oramos que o que o Senhor começou a falar e fazer não se interrompa ao final desse culto. E nem que apenas continue, mas que cresça e progrida até cumprir o seu pleno propósito. Nós entregamos cada um aos Teus cuidados e à Tua graça. E pedimos que a boa mão do Senhor os conduza nessa jornada de crescimento. E que, como aconteceu em Éfeso, que nas nossas vidas a Tua Palavra cresça e prevaleça. Que ela fale mais alto. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.